Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mapa Podcast, o seu mapa para o verdadeiro sucesso no mundo dos negócios. Hoje nós vamos falar sobre algo que é fundamental para todo empresário, para empreendedora, empresário, principalmente nós mulheres que buscamos todos os dias estarem produzidas e lindas, né? Eu convidei a Luísa da Festa Escova Juiz de Fora para vir bater um papo com a gente, para vocês conhecerem um pouquinho sobre a trajetória e a jornada dela como empresária e empreendedora. Mas se você é homem, fica por aqui também, porque esse papo ajuda muito você que quer conhecer um pouco mais sobre franquias, sobre como ser um franqueado, sobre quais são os desafios, quais são as oportunidades, como aproveitar esse mercado que já vem pronto para a gente usufruir para ter sucesso. Luísa, bem-vinda. Obrigada, boa tarde, Rosana. Quero agradecer primeiramente, pelo convite. É uma honra para mim estar aqui, poder falar da minha trajetória, poder falar desse momento que eu escolhi para viver, que é o empreendedorismo, Então, primeiro eu quero te agradecer pelo convite. Eu que agradeço, porque a Festa Escova é a empresa que apoia a minha produção para gravar aqui toda semana. Então, o Mapa Podcast, como vocês já sabem, é através do apoio da Festa Escova Juiz de Fora. Luísa, vamos bater um papo sobre franquia. Você que veio ali da área da saúde, Era nutricionista, mas nós vamos falar um pouquinho sobre a sua história no meio disso aqui tudo. É nutricionista, formada, estava atuando em plena atuação e resolveu empreender e assumir uma franquia. Como que você conseguiu fazer essa mudança assim, fazer essa transição de carreira? Se você fez, se não, como que a franquia entrou na sua vida? É verdade, Rosana. A minha trajetória sempre foi voltada para a saúde. Desde sempre eu sabia que eu queria atuar na área da saúde. Então eu me formei como nutricionista, atuei durante 16 anos, apaixonada pela minha área, apaixonada pelo que eu fazia, mas aquela veiazinha do empreendedorismo, aquele sangue corria ali, querendo empreender, querendo investir em algo meu, acabou falando mais alto em um momento dessa minha trajetória. Foi quando, vivendo essa correria do dia a dia, essa rotina que nós, mulheres, empreendedoras ou não, donas de casa, a gente vive isso, Cada vez mais a gente passa por esses dias mais corridos, essa rotina muito atribulada. Acelerado. Então, eu conheci a franquia, Eu conheci a Festa Escova nesse meu momento de vida, morando no Rio de Janeiro, trabalhando com a nutrição, tendo aquela correria do dia a dia e querendo ter os cuidados, Querendo estar bonita, querendo me sentir bem ao olhar no espelho. Então a Festa Escova apareceu na minha vida nesse momento. Foi quando eu decidi que eu gostaria de investir nesse ramo da beleza, Eu já trabalhava com saúde, já trabalhava com esse cuidado, mas eu queria ir para o lado da beleza porque eu me identifiquei ali, naquelas mulheres que, como eu, não tinha tempo para se cuidar, mas queria se cuidar. Então, eu gostei do modelo de negócios, eu acreditei que funcionaria e foi quando eu decidi que esse meu lado empreendedora iria por esse ramo, que era o ramo da beleza. Agora me fala assim, quando a gente traz franquia, a gente fala em acreditar em algo que não foi você que construiu. Sim. Que não foi você que criou do zero. Então você tem que entender como funciona o negócio desde o início, em todos os aspectos, até a entrega final para o cliente e o resultado que o cliente espera. Sim. Como que você fez o estudo disso para saber qual que era a melhor cidade, se a metodologia era coerente com aquilo que você acredita, com os seus valores? A primeira coisa é se identificar, Eu acho que para investir
em algo, em algum negócio, seja criado por você ou seja através de uma franquia, você tem que acreditar no negócio. E a partir daí você começa a se aprofundar. Então, eu acredito nesse modelo de negócio, isso vai fazer meus olhos brilharem, daí você consegue mergulhar e entender como que vai funcionar todo o processo. Principalmente quando eu migro, né, do que eu já fazia para algo muito novo na minha vida. Então, se eu não acreditasse no negócio, seria o primeiro passo para eu não conseguir. Então, eu acreditei, eu me identifiquei e eu vi essa oportunidade de negócio para ajudar outras mulheres. Era um propósito mesmo. Não só acreditar no negócio, mas se tornar um propósito na minha vida. Porque todo negócio, seja começando do zero, ou seja através de uma franquia, tem que haver um propósito por trás de tudo isso. Que aí você consegue se dedicar, você vai aprender e você vai conseguir fazer essa gestão. E como que foi você parar e falar assim, Juiz de Fora é o local? Sim, Juiz de Fora... Estava no Rio? Estava, eu fiquei durante 10 anos morando e atuando como nutricionista e eu decidi que Juiz de Fora seria o local, é a minha cidade natal, eu retornaria após 10 anos longe daqui e por acreditar que Juiz de Fora merecia ter esse tipo de negócio, né? Uma cidade que merece ter essa novidade, merecia conhecer esse modelo de negócio que é novo aqui. Então eu acredito no potencial, é minha cidade natal, é claro que o que eu puder trazer de melhor, o que eu puder fazer de melhor, eu vou fazer na minha cidade. E deu muito certo. Agora me fala assim, quanto tempo que a FEST tem? 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses para emplacar um negócio relativamente novo na cidade. Mesmo que tenha uma metodologia já validada e de sucesso em diversas cidades do país inteiro, né? Quantas Fast Escova tem hoje no Brasil, você sabe mais ou menos? Vendidas mais de 350. São mais de 350 unidades. Em operação são quase 300, vamos dizer assim. 260, próximo a 300. Ou seja, é uma validação muito alta. Muito alta. Porque se teve uma média de 350 vendidas e tem 300 operante no momento, significa que a aceitação e a validação do que você faz e do que você trabalha é muito alto. Sim, sim. É uma consolidação do negócio de fato, né? Porque não se consegue um número tão grande de unidades operando se não fosse realmente validado o modelo de negócio, né? Ou seja, um negócio validado, de sucesso, com muitas unidades no Brasil inteiro. É lucrativo porque trabalha com beleza, trabalha com um fluxo maior de pessoas utilizando o tempo todo. Se tiver uma boa gestão, né? Você tem trabalhado muito bem esse lado. Mas quais são, assim, os desafios mesmo diante de tudo isso? Porque quando a pessoa pensa, é franqueado, então tá validado, então é franqueado, então já tá tudo pronto. Mas quais são os desafios de você pegar uma franquia? Os desafios são muitos, tá? A gente, quando entra em uma franquia, a gente pensa, esse negócio já vai ser um sucesso. E não é assim, né? A gente tem um modelo testado, um modelo de negócio validado, porém, esse negócio depende muito da gestão individual de cada franqueado, né? A franquia, ela te traz um modelo de negócio, mas o desenvolvimento dele, ele depende da gestão. Então, quando você traz para uma cidade nova, né? Porque Juiz de Fora é a primeira unidade. Então, você tem que fazer o público comprar a sua ideia. Não é porque já é um negócio que deu certo, é que ele já vai chegar 100%. Você precisa fazer com que as pessoas conheçam, com que elas comprem a sua ideia também, que acaba sendo sua, porque você que trouxe, né? Se fosse garantia de sucesso, toda franqueadora já teria aí todo negócio bilhões. Seria uma franquia, né? Todos seriam 100%. E muitas franquias fecham. A gente vê isso aqui na nossa rua o tempo todo. Sim. Que abre uma franquia e fecha uma franquia. E quer dizer que não é um negócio bom ou não é validado? Não, é porque a gestão ela é muito importante. E isso precisa vir do franqueado, né? A gente não pode, enquanto franqueado, depender 100% da franqueadora.
A gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa entender o nosso mercado, porque cada cidade tem um movimento, tem uma cultura, então isso precisa ser entendido. Quem tem interesse em uma franquia precisa pensar muito nisso também na escolha. Nossa, e quando a gente fala de cultura, isso vale para todo tipo de negócio, Todo né? tipo de negócio. Você precisa estudar a cidade que você vai chegar, a cultura, o movimento daquela cidade, para entender como você vai conduzir o seu negócio também. Eu acompanho você há algum tempo, nós estivemos conectadas no Líderes, nós estamos sempre aqui juntas, né, Sim. em movimentos estratégicos. Já estive dentro da sua empresa com você, com a sua equipe, a gente falando sobre conselhos, sobre resultados, sobre operação, sobre vendas, tudo isso. E a gente vê que você tem muito esse capricho, esse cuidado, esse zelo com o cliente do início ao fim, começando pela parte interna do negócio, pela parte por trás dos bastidores, né? Porque o que todo mundo vê ali é o que reverbera no externo, mas aquilo passa pelo que é interno. E você vem sempre cuidando muito da parte estratégica do teu negócio. E a gente percebe que você vem cuidando também muito do seu lado da parte de gestora, da gestão financeira, da gestão estratégica, da gestão de pessoas, tudo isso. Qual é, assim, a importância disso no teu resultado que você pode falar para as pessoas que estão começando a empreender? Não só falando sobre franquia, tá? Mas falando sobre empreender, sobre negócios, ou que já tá no meio de um caminho assim, mas tá, nossa, parece que tô perdido, o resultado da minha empresa, o resultado do meu negócio. Como que você cuida desse lado aí? O conselho que você pode falar para as pessoas? Eu sempre falo isso, independente de você estar começando agora ou você já ter uma trajetória, a gente está aprendendo o tempo todo. Então, não pode parar. Você não pode parar nunca. Tem que estar sempre buscando conhecimento, buscando uma rede de apoio, porque a gente não consegue fazer tudo sozinha. A gente não é detentora de todo o conhecimento. Então, para mim, como foi novo empreender, foi novo ser empresária e novo no ramo também, que não era o meu ramo de atuação. Então, eu busquei sempre e continuo buscando esse suporte, tanto para a minha gestão, como a minha administração, de uma forma geral, dentro da minha empresa. E a minha grande preocupação é isso, é ser uma boa gestora, é ser uma boa líder, porque se a cultura da minha empresa não estiver forte, eu não consigo passar isso para os meus clientes. Então a gente precisa trabalhar internamente, seja qual for o seu negócio, seja qual for o momento que você tiver da sua empresa, isso nunca pode ser perdido. A gente está sempre aprendendo e sempre precisando de uma rede de apoio para isso. Agora você falou minha língua. Liderança. Agora você falou minha língua. Como que a visão de um líder pode determinar tanto os resultados quanto a velocidade dos resultados no negócio? Nós vemos todo dia no mercado muitos empresários, muitos empreendedores que eles têm uma visão muito micro sobre liderança, né? E muitos são donos, mas não são líderes. Muitos são gerentes, mas não são líderes. Muitos são gestores, mas só estão dentro do operacional junto com o time. E a liderança, ela é o movimento constante para o fluxo harmônico do negócio funcionar. Então, quando a gente olha sobre liderança, é isso aí que você falou, comportamento, gestão. Como está a sua gestão na liderança? É só ficar atrás do computador? É só ficar olhando os números, os dados? Não, essa gestão ela vem trazer, fortalecer a cultura, como é o engajamento que você tem com o seu time, como são as pessoas, né? Então, para você olhar aqui as habilidades de cada um, para você aproveitar elas da melhor forma possível, para implementar novas ferramentas, entender como o seu time atende, para também dar um atendimento mais personalizado, ainda diferenciado, ao invés de ficar esperando a franqueadora vir para te dar o direcionamento. Você tem visão do teu mercado, do seu cliente, do seu funcionário, do seu colaborador e de onde você quer chegar para implementar aquilo e ter mais assertividade.
Então, assim, trazer esses pontos que você trouxe, identificação para o empresário, propósito, gestão individual bem feita, trouxe também aqui, conhecimento, a importância do conhecimento, da boa gestão, da visão de líder, do aprimoramento, né? Isso é muito importante, é apoio. Sim. Isso faz com que você esteja trilhando uma trajetória de sucesso cada vez maior em Juiz de Fora. E você está fazendo nome nisso, porque poucas pessoas tiveram a coragem de investir algo novo. Eu falo que toda vez que um empresário pega uma franquia e traz para dentro de uma cidade pela primeira vez, ele é o desbravador, né? Sim. Então ele está abrindo as portas ali, testando, entendendo o público, vendo se funciona. Aí, de repente, abre os olhos até para outros querer operar no mesmo negócio. Mas aí vem o que você falou. Vem como que é a gestão. Como você faz isso acontecer. Vem a identidade que você colocou no teu negócio, na tua empresa, no seu estabelecimento. Vem a sua gestão de como operar, desenvolver as habilidades e as capacitações do seu time e de como entender a cultura do mercado. E nem todo mundo que abre uma franquia está pronto para isso. Nem todo mundo que vai abrir a segunda porta, mesmo que você tenha aberto a primeira e seja um sucesso, vai conseguir utilizar das mesmas ferramentas e da mesma forma que você, né, Luísa? Exatamente. Desbravar, né, como a gente brinca, né, no início tudo é mato, né, é assim que a gente brinca. Então, você começar ali é muito desafiador, mas para isso é o que eu volto a falar, tem que ter um propósito. Se você tem esse propósito, se isso é definido dentro de você, para mim é o primeiro passo, que aí as coisas começam a fluir. Então, se isso está definido, você sabe o que você quer, você sabe onde você quer chegar, é o que faz seus olhos brilharem, seu coração acelerar, é muito mais fácil de você conseguir. Então, começar é difícil, mesmo sendo uma franquia, tá, gente? Começar é sempre muito difícil, é muito desafiador, não é tudo lindo como a gente pensa que é, não é fácil como a gente imagina, mas é bom. Se te traz felicidade, se te faz sorrir, tá dando certo, né? E começar é isso. Começar é se desafiar e é não desistir. É seguir todos os dias, buscando sempre o melhor, buscando não só um bom trabalho, né? Que ter sucesso não é só entregar uma boa escova, não é só entregar uma maquiagem bonita, é entregar uma experiência, é entregar algo a mais para o seu cliente. Então não foi só o fato de ser uma franquia, de ser um formato de salão sem hora marcada, são vários benefícios, são vários processos inovadores, mas a experiência, ela conta muito. E isso é o que faz com que eu vá me tornando um diferencial, né? Seja atrativo num mercado muito concorrido, onde nós temos muitas opções. Esse diferencial, esse acolhimento, esse olhar para o cliente é uma coisa que eu trabalho com a minha equipe e que eu quero estar sempre trazendo como um ponto de partida para os nossos atendimentos. Quando a gente fala do seu tipo de serviço e do nome propriamente dito da marca, Fast Escova, né? Fast, ele traz ali a ideia de fazer tudo muito rápido, em velocidade muito rápida. E eu me lembro que desde o início, quando nós conversamos, que você abriu mesmo ali na inauguração, que você abriu, você falando assim: Rosana, pode ser rápido tanto que for, mas eu prezo por 100% atendimento de qualidade para minha cliente. Então, minha cliente chegou, está satisfeita, ou não é só sobre sentar na cadeira, fazer uma escova rápida, fazer uma unha rápida e tchau. É sobre sentar ali e sair do jeito e na expectativa que ela tinha. E eu acho isso muito interessante, porque quando você foca na qualidade, a rapidez ela é só consequência. Com o tempo, todos os profissionais vão ganhando cada vez mais habilidade de fazer com rapidez e você continua entregando qualidade. De repente, em algumas situações, a pessoa foca tanto só na rapidez
que ela não consegue desenvolver habilidade e técnica suficiente para ela entregar qualidade. Sim. E o acolhimento também, né? Porque às vezes você vai fazer só focado em tempo, em rapidez, em entrega, que você esquece o acolhimento, esquece de enxergar a cliente que está ali, né? A pessoa que está ali, as necessidades dela. Então, essa associação é perfeita, né? Quando você consegue entregar um serviço rápido, com qualidade, com acolhimento. Esse, para mim, vai ser o meu ponto auge, quando eu conseguir fazer os três caminharem juntos, né? Que é o meu objetivo. É um processo. É um já processo, tá no caminho deles. Sim, é um processo. A gente não começa já com tudo isso somado, né? Gente, você que tá em casa assistindo esse episódio, ou você que tá na rua vendo esse episódio, ou ouvindo esse episódio no podcast pelo Spotify, já lembra aí de se inscrever no canal, ativar o sininho, dá uma curtida, compartilha esse episódio com seus amigos, com suas amigas que são empreendedores, empresários, são líderes, buscam, né, mais conhecimento e desenvolver mais habilidade quando se fala de negócios. O Mapa Podcast. Se inscrevam e ativem o sininho e se inscrevam agora. Luísa, quais são os desafios assim por trás da burocracia Sim, eles são muitos, né? Tudo começa quando você escolhe aquela primeira reunião, né? Quero fazer uma reunião, eu quero entender esse modelo de negócio, mas não basta você querer. Você precisa ser aprovado pela marca também. Você passa por um processo de análise, porque eles também escolhem os franqueados, né? Não é só a gente que escolhe a marca. Os franqueados também são escolhidos. Então, a gente precisa passar por esse processo para aí sim adquirir a marca. Então, esse processo de análise, de contrato e já decidir, a franquia é minha. Não, eu fui aprovada, eu quero seguir todo aquele processo que ela me exige. Existe um contrato, existem regras, né? Não é só você, eu sou a detentora da marca Fecha Escova em Juiz de Fora, mas eu tenho que cumprir regras, eu tenho padrões a seguir, eu tenho limites também, né? Então a documentação, o processo de documentação ele é longo e o processo de treinamento também, porque você precisa ser treinada com relação à marca que você está adquirindo, você precisa conhecer a fundo o seu negócio para você conseguir implementar. Então é um período curto, né? Ao mesmo tempo que são 6 meses, a partir do momento que você assina um contrato, você tem 6 meses para ter a sua loja inaugurada. Então nesses 6 meses é um caminhar não tão fácil. Envolve muita parte financeira, né? Envolve a parte financeira, envolve a parte burocrática, a parte emocional, porque é um desafio muito grande. São processos, são etapas até inaugurar. E você tem que passar por, mesmo como empresária, muita reciclagem, né? Com sempre. Eles, para você estar sempre operando conforme as regras e a metodologia. Sim. E recebendo as novidades que a marca vai colocando no mercado, até para você repassar para os seus colaboradores e para os clientes depois. Sim, a marca disponibiliza isso para o franqueado, né? Então você tem ali as suas reciclagens, suas atualizações para você enquanto franqueado e também para você repassar para a sua equipe. Então esse suporte ele é dado, basta que a gente saiba explorá-lo, saiba utilizá-lo, ele é muito positivo também. Essa é uma outra vantagem de uma franquia, né? Ela, além de te dar um modelo já validado, ela te dá suporte para mantê-lo também. É aproveitar esse momento e explorar o máximo de ferramentas que eles têm, Sim. o máximo de conhecimento e de apoio que eles estão. Sim, essa rede de apoio que vem da franqueadora é muito importante. E a gente precisa aproveitar, saber utilizar ao nosso favor, né? Muito bom. Luísa, se você puder deixar 5 passos de sucesso
para qualquer empresário que está começando ou que já começou, mas que fala assim, quero viver algo novo, igual você, por exemplo, você quis viver algo novo, quis experimentar algo novo no mercado, quais são esses passos que você deixaria na construção ali do negócio? O primeiro de todos, é o que eu falei e reforço sempre, é o propósito. Primeiro, tenha um propósito. Esse, para mim, é o ponto de partida. Eu sempre coloco, né, para quem acredita, eu coloco sempre Deus em todos os meus passos, em todas as minhas decisões, em todos os caminhos que eu vou trilhar. Então, isso, para mim, é um guia, é um apoio, é um fortalecimento, é acreditar que nada vai ser em vão e que tudo tem um apoio, né? A fé, para mim, é o que me acompanha sempre. As pedras do caminho, a gente não tem como somente pulá-las, né? A gente precisa retirar várias pedras e faz parte do aprendizado. Elas precisam ser retiradas, vividas e seguir esse caminho, porque as pedras vão existir. Não existe um caminho fácil, um caminho de linhas retas e sem obstáculos. Então, é muito importante saber lidar com essas pedras no caminho. Disciplina não pode faltar nunca. Disciplina, resiliência, persistência, não é só uma fala em vão que todos falam, né? Precisa ser vivido isso, porque sem disciplina a gente não consegue evoluir. E a gente falando de disciplina, é impressionante o quanto tem empreendedor e tem empresário indisciplinado com as coisas. Quando a gente olha e fala, nossa, o outro tem construído ali algo que a gente gostaria de construir, mas não consegue alcançar. Será que a pessoa tem disciplina para viver o processo, o propósito, a dor, ser resiliente o suficiente? Quer dizer, a disciplina ela ajuda a gente até na parte de ter resiliência. Sim. Né? Porque quando você tem disciplina, até no dia que você tá fraco, porque todo mundo tem seus dias de fraqueza e de tristeza, você tem disciplina até no dia que você tá fraco, você está disciplinado a ser forte, executar aquilo e não se deixar bater. Então eu acho que é muito importante falar sobre isso, porque as pessoas esquecem, pensam que por ser empresário eu não preciso ter tanto disciplina e responsabilidade com aquilo, porque vai ter sempre alguém fazendo, alguém operando, e não é bem assim. A nossa parte ninguém vai fazer para nós. Sim. Né? A nossa parte ninguém vai ser para nós. Tem até aqui, ó, e agora a primeira mão, né? Você já tá vendo em cima da mesa o lançamento, já está aí o lançamento das skills de sucesso. Já vou deixar aqui, ó, falar pro pessoal de casa. A Luísa já tem o dela. É um livro autoral, escrito por mim. Traz a minha história, traz a história de sucesso que eu construí como empreendedora, os meus anos de estilista, como eu me tornei palestrante, especialista em liderança. E eu falo muito sobre as habilidades fundamentais para qualquer líder, empresário e empreendedor. Então, assim, uma das coisas, tá aqui, ó, que a Luísa falou, resiliência. É um dos capítulos principais desse livro. Traz resiliência, traz o poder do network, inteligência emocional, pensamento crítico, que nós empreendedores, empresários precisamos ter também. Mas, então para vocês conhecerem mais, vai lá no meu Instagram, rosanaoliveira.oficial, tá, gente? Me chama. Aqui as skills de sucesso para vocês. E a Luísa já vem aplicando bastante skills de sucesso, bastante habilidades do empresário de sucesso. E sabe o quanto que isso impacta faz total no resultado, diferença, né, dos seus negócios. Sim. Luísa, estamos encaminhando para o final desse episódio. Você aí de casa, você aí do outro lado da tela, que ainda não se inscreveu, o Mapa Podcast. O canal aqui do YouTube, tem também no Spotify, o Mapa Podcast. Luísa, quais são as redes sociais da Fecha Escova? Nós temos um Instagram, que é fechaescova.juizdefora, e lá a gente coloca nosso dia a dia, nossa rotina, dicas, sempre dicas de beleza, nossos serviços, nossos produtos, são produtos de marca própria, então a gente tem bastante conteúdo lá.
e acompanhe a gente, que é bem legal a página, né, Rosana? E qual a frase que você deixa pra gente fechar essa conversa aqui? Então, é uma frase que eu gosto, que eu ouvi uma vez e que eu acredito muito, que o mundo é dos fazedores, é de quem faz. Porque sonhar, a gente sonha sempre. Sonhar, a gente sonha até quando a gente não percebe, né? Mas realizar, fazer, é que faz toda a diferença na vida da gente. Então, eu acredito muito nisso. O mundo é dos fazedores. Luísa, obrigada pela sua participação. Eu que Espero te você agradeço. numa próxima. Obrigada pelo apoio Claro. de sempre. Você com a Festa Escova Juiz de Fora tem sido muito importante, né, no acontecimento desse momento, que é esse bate-papo, essa conversa com vários empresários e empreendedores. Espero você outras vezes. Próxima vez vamos colocar aqui em cima a sua logo e Sim. deixar aqui visível para todo mundo lembrar em casa da Festa Escova. Claro, foi um prazer. Sempre que quiser, pode ficar à vontade. Vai ser um prazer retornar aqui, bater um papo e poder contribuir com quem está nos escutando, com quem tem essa vontade, quem deseja realizar algo novo na vida, começar algo novo. Então, foi muito gostoso estar aqui com você hoje. Muito obrigada. E é um prazer fazer parte e apoiar esse podcast. Que vocês tenham entendido, construído e se inspirado com a história de hoje da Luísa. Que vocês tenham recebido verdadeiros insights para adicionar na sua bagagem aí, nessa trajetória, nessa viagem, né, onde vocês estiverem, no momento empresarial que vocês estiverem. Encontro você no próximo episódio. Nos vemos todas as quintas às 18 horas. Até lá!